meus irmãos. Você, juventude, vocês estão precisando comer arroz com feijão. A paz do Senhor. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, nesse lugar, nesta casa de oração. Desde já quero agradecer ao pastor da igreja, ao pastor Júnior. Que Deus continue abençoando vosso ministério, vossa casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Também quero agradecer ao Senhor, pelo convite que foi nos dado de estar aqui nessa noite, pela confiança também às irmãs, os irmãos, os líderes que nos chamou para estar aqui. Também quero saudar um dos líderes da Almadevic, nosso irmão Vitor, o nosso presbítero Saulo também, e Adriano, o presbítero Adriano, que Deus continue abençoando vocês grandemente. Que veio aqui adorar ao Senhor, quem veio aqui ouvir a sua voz. Também estou muito feliz de estar vendo aqui os nossos jovens ali do Morada, vieram em peso, Deus continue abençoando vocês grandemente. Também vocês têm uma liderança abençoada, Glória a Deus por isso. Também está, se acha, irmãos? Oh, Jesus! Mas estão aqui também os nossos outros jovens, Várias congregações aí. Que Deus continue abençoando os jovens da casa também, em nome de Jesus. Abram as vossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. E o tecladista e a banda pode ficar aí, viu? Não sai daí não. E o baterista, todo mundo. Vocês vão me ajudar a pregar nessa noite. Amém? Êxodo capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão NVI é um pouco diferente, mas se trata do mesmo texto, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que essa sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito?
12. Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Amém? Podeis assentar, Deus vos abençoe. Estou muito feliz também de estar revendo o cantor Jota, esse homem de Deus aí com essa voz abençoada. Amo ouvir Jota e adorar a Deus junto com ele. Queridos do Senhor, igreja amada de Deus, nós estamos diante de um texto bíblico, riquíssimo como toda a Bíblia é, e um texto muito conhecido. E existe alguns textos que é muito conhecido para o crente que gosta de escola dominical e culto de ensino. E esse texto se trata de um desses textos, dessa cartilha que o crente e o cristão utiliza muito nos seus ensinos e pregações. Mas eu quero reviver essa história com vocês. Eu quero compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração com o teu coração. Nós estamos vivendo em um contexto onde se há muita crise de identidade. Muitas pessoas têm vivido um tempo de confusão mental, sem saber quem é, para onde vai, o que fazer, o que vai ser do seu futuro. Porque nós estamos vivendo em um tempo onde o inimigo ele tem utilizado dessa arma para atacar a nossa mente, que é a arma da ansiedade, da depressão, e aí vai, tantas síndromes, dores da alma, doenças da alma. Quando eu estava estudando sobre esse texto, o Senhor me fez viajar nesse contexto de Moisés, falando sobre a identidade que Deus queria formar em Moisés. Mas nós temos que entender que aqui não se trata de qualquer homem. Se você olhar no contexto histórico, você vai observar que Moisés é uma das figuras mais centrais da Bíblia. Ele é reverenciado nas 3 maiores religiões do mundo. Você sabia disso? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Quase não sai. Se você olhar no contexto, você vai observar que ele foi um grande líder, legislador, que libertou e guiou o seu povo em um dos momentos mais cruciais da história do povo de Israel, no cativeiro egípcio. É nesse contexto que o povo cresce. Quando eles saem de Canaã, chegam no Egito, é apenas uma família. Quando eles são libertos do cativeiro egípcio, já é uma nação dividida em tribos. Aí você observa que, apesar de muitas atribuições que Moisés tem, a maior de todas que ele recebeu foi baseado em um encontro que ele teve com Deus. E é esse encontro que nós fizemos menção nessa noite. Esse encontro que o Senhor teve com Moisés no Monte Horebe, lá no deserto do Sinai. É nesse encontro que nasce um profeta. Um dos maiores profetas que a Bíblia relata. A vida de Moisés, ela é evidenciada em 3 fases, que são divididas em 3 tempos iguais, de 40 anos. Você já observou? A primeira fase se dá no seu nascimento, até os 40 anos de idade, e ele viveu esta fase como um príncipe do Egito. Todos nós conhecemos bem a história do nascimento de Moisés. Moisés, ele enfrenta crises desde o seu nascimento.
foi perseguido, quase morto. Mas graças a Deus que Deus encontrou uma mulher corajosa para poder gerar um homem que seria um grande homem para aquela nação. A segunda fase se dá dos 40 anos até os 80. Ele vivendo como pastor na terra de Midian. A terceira fase dos 80 anos até os 120 anos. E é nessa fase que vem o ápice da vida de Moisés. Porque de pastor de ovelha, primeiro, príncipe do Egito, primeira fase. Segunda, pastor de ovelhas. Terceira, profeta de Deus. Dos 80 anos aos 120 anos, ele se tornou um dos maiores profetas que a Bíblia relata, guiando o seu povo no deserto até a sua morte. E é aqui, em Êxodo capítulo 3, que nós vamos ver uma metamorfose na vida de Moisés. Uma transformação de identidade. É nesse momento da história que Deus desconstrói essa identidade que Moisés adquiriu no Egito. E é a partir desse encontro com Deus que começa uma nova construção de identidade. E essa identidade é uma identidade do céu para a vida de Moisés. Mas nós temos que entender a definição de identidade. Porque quando nós falamos de identidade, nós lembramos da carteira, né? De uma numeração. Só se quando, melhor dizendo, quando você olha para a definição da identidade, não tem nada a ver com isso. Porque o homem te olha como um número, mas Deus não. Deus não. A definição de identidade se dá no conjunto de características únicas, valores, crenças, experiências que definem uma pessoa ou um grupo. A identidade não é fixa. Tem gente que fala assim: eu nasci assim, vou morrer assim. É a síndrome, como muitos dizem aí, de Gabriela, né? Mas eu quero acreditar que aqui não tem pessoas que têm a síndrome de Gabriela. Por quê? Porque quando nós nos dispusemos a estar na presença do Senhor, aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, aí essa síndrome tem que sair. Por quê? Porque a identidade do céu tem que ser formada em... Você observa que nessa construção de identidade envolve tanto a percepção individual quanto o pertencimento coletivo. A percepção, eu, a forma que eu enxergo, e a percepção do coletivo, aonde eu habito, como aquilo me influencia. A percepção individual está na singularidade do eu, incluindo personalidade, memórias, aparência. É por isso que quando você observa Moisés chegando em Midian, ele é identificado como o príncipe do Egito. Por causa de quê? Por causa da fala? Não. Por causa da sua vestimenta. Por causa da sua aparência. A aparência conta. Tem gente dizendo por aí que não conta não, que Deus só quer um coração. É mentira. Porque quem é do céu anda como o céu manda. Você está entendendo? Quem é do céu se veste como o céu ordena. A Bíblia nos diz que nós mulheres temos que vestir com modéstia. Eu não vou dar aqui doutrina, porque aqui cabe o pastor, mas eu só
estou trazendo alguns exemplos para que você entenda que a aparência conta. E Deus, Ele quer que você mude a sua aparência. Eu me lembro que eu estava orando, pedindo ao Senhor, Senhor, toca na minha estrutura. Por quê? Porque eu cheguei num ápice de obesidade muito grande. Não estava conseguindo nem ficar meia hora em pé. E eu falei, Jesus, não está dando não. Se o Senhor tem obra na minha vida, tem um chamado, eu preciso perder peso, eliminar peso, para aguentar o chamado. Aí Deus tomou uma profetisa, porque eu creio em profetas que Deus usa, não sei você, mas eu creio. Ela não sabia de nada, não sabia da minha oração, não sabia de nada. Deus tomou aquela mulher e disse assim, hoje eu mexo na tua estrutura. Por que, Deus? Porque tem lugares que só vai aceitar a minha palavra se eu mexer na tua aparência. Porque a aparência conta. Por quê? Porque tem gente que vai olhar para você e se não gostar com a tua cara, não vai aceitar aquilo que o Senhor tem para ela. Infelizmente é uma realidade. E foi isso que o Senhor falou e o Senhor tocou. Já foram 25 quilos e eu quero que vá mais. Porque quando o Senhor fala, Ele cumpre a sua palavra. Ele mexe na nossa aparência. E se você observar, Ele mexeu na aparência de Moisés. 40 anos vivendo como príncipe no Egito. Agora, 40 anos em Midian. Já não tem a mesma aparência do príncipe do Egito. Agora é pastor de ovelhas. Se veste como pastor. Anda como pastor. Trabalha como pastor. É os céus fazendo o quê? Uma metamorfose na vida e na estrutura de Moisés. Preparando Moisés para o chamado. Aí vem o pertencimento coletivo. Pertencimento a grupos sociais, culturais, religiosos ou nacionais. E a dependendo do lugar que você está, se isso for interferir na obra que o Senhor tem na tua vida, Ele vai te mudar de geografia. O Egito não estava fazendo bem para Moisés. E é por isso que o Senhor usa a frustração. Para quê, irmã Cleicia? Para mudar Moisés de geografia, de lugar. Aí entra no texto que lemos, no capítulo 3 do livro do Êxodo, a partir do primeiro versículo. O texto diz, em outras versões, que foi necessário Moisés passar por Midian. Entenda uma coisa, Midian é lugar de preparação. É provisório. Você observa que foi necessário passar, então não era endereço fixo. Era o momento de Deus tratar algumas coisas com Moisés. E ele usou uma terra chamada Midian, que no hebraico significa lugar de conflitos. Moisés sai do Egito frustrado, por quê? Porque não conseguiu resolver um conflito entre os seus irmãos, e ele sabia que ele era hebreu, porque tem gente que prega por aí dizendo que Moisés não sabia, é mentira. Moisés, ele foi discipulado por Joquebede. Ele sabia que era filho de Hebreia, ele sabia que tinha sangue hebreu. Apesar dele estar lá no Egito, no palácio, ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a raiz que ele tinha. E quando ele vê os seus irmãos sendo maltratados, o texto diz que ele mata o soldado egípcio. Por quê? Porque ele queria resolver aquele conflito na força do seu braço. Ele se frustra, porque ele não conseguiu. Ele é descoberto. E ele sai e vai até Midian.
Mas aqui é o Espírito Santo de Deus conduzindo Moisés. E Deus tem dessas coisas, irmãos. Ele nos leva para resolver os nossos conflitos em lugares de conflitos. E eu provo. Por quê? Porque quando Moisés chega em Midian, a primeira coisa que ele tem que resolver é um conflito. As filhas de Jetro estavam querendo dar água tirada do poço, o único poço da região, para as ovelhas de seu pai. Só que os pastores da região eram mais fortes, eram homens, e não permitiam que elas pegassem água para saciar a sede do rebanho. E é dentro desse conflito que aparece Moisés. Olha Deus, aleluia, olha Deus trabalhando. Moisés foge de um conflito, mas vai para uma terra de conflito para resolver os conflitos internos da sua alma. É assim que Deus trabalha. Através de Moisés, aquele conflito é resolvido. De príncipe do Egito para pastor de ovelhas no deserto. Depois do encontro com Deus no Monte Horebe, você observa que a identidade ainda não estava formada. E foi necessário esse momento em Midian, até chegar o momento do deserto, em que ele guiaria o povo de Israel depois da saída do Egito. No versículo 2, nós encontramos aqui a primeira experiência que Moisés tem com Deus Todo-Poderoso. Moisés, apesar de estar com a idade de 80 anos, Deus o chama. É aqui que começa o chamado de Moisés. Por quê, irmã Cleice? Porque com Deus nunca é tarde. Tem gente dizendo: eu estou velho demais, eu estou velha demais. Será que tem tempo para mim ainda? Tem. Tem. Porque a palavra diz que até os velhos darão frutos. Dentro dessa narrativa bíblica nós encontramos algo extraordinário. O texto diz que estava Moisés guiando as ovelhas no deserto. Não é normal, pastor, cuidar de ovelhas no deserto. Mas aqui eu creio que o Espírito Santo estava guiando Moisés ao encontro com Deus em Horebe, lugar seco, monte seco. Quando Moisés está em Horebe, o texto diz que o anjo do Senhor apareceu. Teofania ou cristofania. Só que é interessante porque o anjo não aparece em qualquer lugar. Ele não aparece do lado da sarça. Ele não aparece atrás da sarça. Ele não aparece na frente da sarça. Ele aparece no meio. O anjo do Senhor é o próprio Cristo manifestado na primeira aliança. Ele aparece no meio do sarçal, na sarça ardente. O que é um sarçal? Era um espinheiro que ardia no fogo. Era comum, irmãos, no deserto, espinheiro queimar. Você sabia disso? Era comum, é comum no deserto espinheiro queimar, pegar fogo. O incomum é que o espinheiro queimava e não se destruía. Você vai observar que é por isso que Moisés foi atraído.
Não pela sarça que queimava, porque para ele era comum aquilo. Ele levou o tempo observando. Por quê? Porque ele entendeu que a sarça queimava, mas não se destruía. O espinheiro queimava, pegava fogo, mas o espinheiro não se destruía. O fogo não destruía o espinheiro. E por causa dessa indagação que surgiu no coração de Moisés, ao olhar a visão, ele é atraído. Como pode ser isso? Como é que o fogo queima, mas não destrói? Aí ele diz: vou me aproximar para ver de perto esta grande visão. Nós somos atraídos pela glória de Deus. Nós somos atraídos pela glória de Deus. Não era o comum que estava atraindo Moisés, não, era o incomum. Porque a glória de Deus é incomum, não é natural, é sobrenatural. Aí você pergunta, irmã Clécia, por quê? Por que hoje a igreja é perseguida? Por que a gente não vê tantos milagres no meio da igreja? Por que muitas pessoas maltratam os cristãos? E eu vou te dizer o porquê. Porque nesse tempo a gente precisa clamar pelo sobrenatural de Deus em nosso meio. Nós precisamos clamar pelo fogo de Deus. Aleluia, esse fogo, aleluia, ele vem para quê, irmã Clécia? Para queimar, mas não destruir. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que perguntou ao seu pai antigo, pastor, ele perguntando assim: qual a estratégia, pai, para encher a igreja? O que os pais na fé faziam? Aí ele deu um exemplo: filho, você quer ver a igreja encher? Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender. Num bairro, se uma casa começar a pegar fogo, precisa anunciar aos vizinhos que está pegando fogo? Para juntar a multidão? Não. Por quê? Porque quando o fogo começa a subir, começa a fazer fumaça, o cheiro da fumaça começa a invadir as casas, e automaticamente as pessoas saem para ver aonde é que está pegando fogo. Moisés é atraído pelo fogo sobrenatural do Senhor. A igreja nesse tempo precisa receber fogo. Fogo que queima pecado, mas não mata. Fogo que purifica, mas não destrói. Fogo que muda a identidade, que transforma a vida do homem. Esse fogo em nosso meio, em nosso meio. O anjo desce no meio. O anjo desce no meio. E quando o anjo desce no meio do fogo, o fogo que era para matar e destruir, não mata. O anjo desce no meio. Vou falar outra vez para você entender. E o fogo que era para matar e destruir, não mata e não destrói. Lembra dos 3 jovens? Foram jogados numa fornalha ardente. Queimava
queimava e era para matar, porque aqueles que jogaram os 3 jovens foram consumidos pela chama. Mas o texto diz que o rei olhou e disse: quem é o terceiro homem, um quarto homem que está andando? É semelhante ao Filho dos deuses, porque é o anjo do Senhor que desceu, é o Cristo, aleluia, que desceu na fornalha. E quando ele desce, o fogo que é para matar te dá estrutura para suportar, para suportar, para suportar. O fogo da antiga aliança era para consumir o holocausto. O fogo da antiga aliança era para consumir o holocausto. Mas o anjo desceu na sarça ardente e nos faz entender que era Deus fazendo Moisés experimentar o tempo da graça na antiga aliança. Por quê? Porque o espinheiro era Moisés. Você é o espinheiro, eu sou o espinheiro. Não valíamos nada, não tínhamos valor algum, cheios de nó, cheios de espinhos. Mas o Senhor nos escolheu, aleluia, nos envolveu com o seu fogo sobrenatural, aleluia. Aquilo que não valia nada, através do que é divino, começou a valer alguma coisa. O fogo que era para nos matar nos habilitou. Para quê, irmã Cleícia? Para podermos entrar no Santo dos Santos, aleluia, e sermos envolvidos por essa glória de Deus, aleluia. Ele nos deu acesso à glória de Deus, e é por isso que estamos aqui, é por isso que estamos aqui. Por quê, irmã Cleícia? Porque o fogo nos habilitou, o fogo nos habilitou. Moisés é atraído por essa sarça, por essa grande visão. E quando ele se aproxima, ele ouve a voz de Deus dizendo: Moisés, Moisés. O Senhor não impediu de Moisés se aproximar apenas porque ele não queria que Moisés não se envolvesse com a sua glória. Não, não, não. Porque ninguém pode entrar na presença do Santo dos Santos de qualquer maneira. Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que pisas é santo. As sandálias significa tudo aquilo que nos impede de viver a glória de Deus. As sandálias significam restos da antiga identidade de Moisés no Egito. E eu provo que é restos da antiga identidade de Moisés do Egito. Por quê, irmã Clécia? Porque havia uma frustração no coração de Moisés. Ele queria libertar o seu povo. Ele não se conformava com a situação do seu povo, mas ele utilizou a força do seu braço.
Só que para ter uma identidade totalmente mudada, é necessário tirar tudo que representa o Egito. Você sabe qual é a sandália que você precisa tirar? Deus não fala para quem está em casa, porque tem crente que gosta de usar o quê? Uma pá, né? Como dizia antigamente. Essa é para fulano, aí joga para trás. Essa é para Beltrano, aí joga para trás. Eu sou crente inchado. A palavra pode estar doendo, me exortando, mas eu tomo tudo para mim. É para mim essa palavra. Eu preciso, Senhor, aleluia, eu preciso mudar, eu preciso me transformar. O que precisa, Deus? Me ajuda a tirar as sandálias, me ajuda a tirar as sandálias. Eu preciso te agradar, aleluia. Para quê? Para eu ter liberdade, liberdade de queima, Cleissa, de entrar na tua presença, sem medo, sem reservas, sem medo, sem reservas, sem receio. Eu tenho que vir para um culto como esse, não com medo de Deus utilizar da vida de um profeta para revelar o meu pecado, porque eu já fui jovem, quer dizer, sou jovem ainda, né? Sou uma jovem senhora, vou fazer 41 anos, aleluia, mas eu estou que nem Abraão depois do sono profundo, cheio de força e vigor, porque a presença de Deus nos dá força, nos dá vigor, restaura, nos faz andar um pouco mais, nos faz, aleluia, perseverar um pouco mais. A presença de Deus é a presença de Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei o que você precisa mudar, mas é certo que há uma glória de Deus nessa casa. A presença do Senhor está aqui, mas é uma escolha tirar as sandálias. Deus deu a ordem a Moisés, mas é uma escolha querer tirar as sandálias, porque Deus não é invasor. Ele não vai invadir o teu querer. Ele vai te dar a opção. E quer um conselho? Escolha tirar as sandálias hoje. Eu vou falar mais rasgado para você entender. Se é a sandália da pornografia, tira hoje. Se é a sandália do namoro indevido, tira hoje. Se é a sandália dos WhatsApps, ei, que não agrada a Deus, tira hoje. Se é a sandália das más conversações, tira hoje, porque tudo é do Egito, e tudo que é do Egito não agrada a Deus. Você é de Canaã, você é de Canaã, nós somos de Canaã, temos que andar como Canaã nos ordena. Então tira a sandália hoje. Diante dessa grande visão, ele tira as sandálias. Aí o texto diz no versículo 6 que o Senhor se apresenta para Moisés, dizendo: Moisés, eu sou o Deus de teus pais.
Moisés, ele conhecia o Senhor de ouvir falar. Lembra de Jó? Moisés estava enquadrado nessa posição de conhecer a Deus, porque ouviu falar de Deus. Ele foi discipulado, como eu já disse, pela sua mãe, pela sua família, pelo seu pai. Então ele ouvia os feitos, as experiências dos seus pais. Quem é Deus, Moisés? Deus, irmã Cleicia, foi o que me tirou das águas, segurou o meu barquinho. Era para mim morrer. Se não fosse na mão de Faraó, ia ser morto pelas águas do rio Nilo. Mas o Senhor guiou meu barquinho. Quem é Deus, Moisés? É o Deus da minha mãe Joquebede, que deu força a ela em tempo de perseguição, em tempo de medo. Aleluia, aleluia. Se dispôs a gerar. Ramandecarabácia, teve coragem de gerar. Quem é o teu Deus, Moisés? O meu Deus é o Deus que cuidou de mim, me entregou outra vez nas mãos da minha mãe e fez Faraó cochear toda a minha criação. Esse Deus, que aquele que era para me matar agora está custeando, está, aleluia, investindo em quem, Moisés? Em mim, na minha criação, na minha formação. É esse Deus que eu conheço. E o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, era Deus dizendo aí: eu sou o Deus das tuas raízes. O Senhor estava dizendo assim: Moisés, você não nasceu no Egito, você é hebreu, você é de Canaã, na terra que mana leite e mel. Você fisicamente nasceu no Egito, mas as tuas raízes é hebreia, é de Canaã. Aleluia, aleluia. Você não é do Egito, Moisés. Você nasceu para um propósito maior. Canaã te espera, Moisés. Sobre ti está a bênção de Abraão. Você não é escravo. Porque, pensa comigo, mesmo sendo criado como príncipe do Egito, detalhe, príncipe do Egito, tinha tudo para estar governando o Egito, mas o propósito era maior. Tem gente se encantando com as coisas da terra, com os palácios da terra, com as riquezas da terra. Tem profetas aí vendendo profecia por causa de casa, por causa de carros, por causa de iates. Tem profeta para todo gosto. Estão construindo seus palácios aqui, mas a Bíblia fala que não ficará pedra sobre pedra, não ficará pedra sobre. Miserável homem que só espera das coisas terrenas. Mas tem um tesouro que a traça não come, que a ferrugem não destrói. É esse tesouro que te espera, que me espera, aleluia. Aqui pode dar tudo errado, você pode até não ter casa, não ter carro, mas há uma glória celestial
que homem não pode te impedir de viver se você estiver na presença dEle. Quando Moisés olhou para o Senhor e ouviu que se tratava do Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que falara com ele, ele estava vivendo a sua própria experiência. Chega de viver de experiência dos outros, jovem. Você não entendeu não? Eu vou te explicar. Chega de viver a experiência do teu pai, da tua mãe, dos teus líderes. O Senhor te chama para um lugar secreto e mais profundo. Ele te chama para Horebe nessa noite, porque é lá que Ele quer revelar os segredos do céu. Aleluia, para o teu coração, ao teu respeito. Foi da boca de Deus que Moisés ouviu acerca do seu chamado. Aleluia, Moisés, Deus não utilizou profetas para falar com ele. O próprio Deus desceu pessoalmente e falou com ele face a face. Eu já falei para o Senhor, eu não sou o melhor pregador, tenho muito que aprender, não sei falar mal português direito, mas tudo que eu estou vivendo hoje, Deus não usou profetas para falar comigo pela primeira vez, não. Os profetas que Deus utilizou foi para confirmar o meu chamado. Mas eu tive um Horebe. Meu Horebe, meu quarto. Meu Horebe nas madrugadas. Quando eu orava com a boca no pó, nas madrugadas, clamando: Deus, eu quero a tua presença. Eu não quero nada mais do que a tua presença. Senhor, eu quero a tua presença. Eu não quero casa, eu não quero carro, eu não quero ministério. Nem pedia ministério a Deus, eu não pedia. Eu só queria a presença dEle. Eu só ansiava pela presença do Senhor. Eu queria ter experiência com o Espírito Santo de Deus. Eu ouvi as experiências das pessoas. Como Deus visitou o meu quarto, como eu ouvi a voz de Deus, e eu queria aquilo para mim. E quando nas madrugadas eu comecei a buscar, aleluia, eu fui atraído por essa presença. Por quê, irmã Cleicia? Porque Ele desceu no meu Horebe. Ele desceu no meu Horebe. E quando Ele desceu, o quarto tomou uma forma diferenciada. O ambiente mudou. As minhas irmãs, que eram tudo jovens como eu, adolescentes, nem se importavam em orar. Mas quando Deus visitou o meu quarto, naquela madrugada, e eu senti a presença de Deus manifestada no meu quarto, as minhas irmãs, naturalmente, espontaneamente, pularam da cama, botaram o joelho no chão e foram batizadas com o Espírito Santo. A glória de Deus no meu Horebe era tão intensa, irmãos, que eu não tinha força nem para ajoelhar. Eu me deitava no chão e eu só clamava a Deus dizendo: Senhor, não me deixes levantar se o Senhor não for comigo. Senhor, não me deixes levantar sem sentir a tua presença. Deus, se for possível, eu passarei a madrugada, mas eu anseio a tua presença. E eu ouvi Deus dizer a mim tudo que eu estou vivendo hoje. Tive experiências no meu quarto, tenho até hoje, porque eu não deixei de orar pelas madrugadas.
quando a presença de Deus se manifestou no Horebe e Moisés foi atraído por essa presença, ele tira as sandálias, e quando ele tira as sandálias, ele ouve a voz de Deus: ah, se eu não te ouvir eu morro, se eu não te ouvir eu não prospero, eu vou perecer, Senhor, se eu não ouvir a tua voz. Moisés, Moisés, quando ele reconhece aquela presença, ele se sente indigno. Por quê, irmã Cleice? Porque a presença de Deus é um espelho. Lembra daquela canção, o maior vilão sou eu? É o retrato de quem nós somos diante da glória de Deus. Porque a presença de Deus é um espelho. Para quê, irmã Cleicia? Para eu ver e enxergar as minhas mazelas, a minha indignidade, quem eu sou, as minhas fraquezas, os meus pecados, as minhas iniquidades. A glória de Deus é o espelho. Tem gente se gabando aqui: ah, tem glória de Deus aqui, tem glória de Deus aqui, estou envolvido na glória de Deus, mas o camarada não muda. O camarada anda continuando fazendo as mesmas besteiras, continua fazendo os mesmos pecados. Que glória é essa que não muda ninguém? A glória de Deus que eu conheço nos faz chorar anos arrependidos pelos pecados que cometemos. Esse negócio de estou arrependido vai tirar a posição da pessoa na igreja, para você ver. Eu pequei. Pecou? Tá bom, fica aí uns dias sentado, esperando o tempo oportuno. Quando é que eu vou fazer? Vou voltar a fazer a glória de Deus. Quando ela é manifestada na tua vida, você não quer mais outra coisa a não ser perdão dos seus pecados. Tem gente achando que é Jesus Júnior, como diz o pastor Edivaldo Filho. É tão poderoso que falta orlinha na cabeça, as asas. Tem gente que acha que anjo tem asa, né? Que todos os anjos têm asa. Só uma classe de anjos que a Bíblia relata que tem asas. Mas tem gente que acha que é a última bolacha do pacote. Se não for eu, ninguém mais faz. Irmão, se não for a misericórdia de Deus, se não for a graça de Deus, se não for aleluia, a misericórdia de Deus, se não for a compaixão do Senhor, nós seremos consumidos e destruídos. Se a glória de Deus for manifestada na tua vida, tem que haver frutos. E é por isso que há uma metamorfose na vida de Moisés. Moisés, depois de estar, dentro da glória de Deus, ele não quis habitar em outro lugar. Ele se sentiu indigno, mas ele usou o primeiro véu da sua vida, o véu do temor. Estou terminando, fica de pé. Eu sei que é uma mensagem que nos confronta. É uma mensagem que eu não vou ouvir tantos glórias. Mas o meu compromisso maior não é massagear o teu ego, não. O meu compromisso maior é com Deus, é falar a verdade. Porque o evangelho que está sendo pregado por aí é um evangelho muito fácil de se viver. É um evangelho muito fácil. Mas o evangelho que nós conhecemos é um evangelho de
transformação. É um evangelho de metamorfose. E não vos conformeis. E não vos conformeis, mas transformai-vos. Transformai-vos significa metamorfose. Transformai-vos pela renovação. Moisés não é mais, aleluia, a identidade do Egito, não. O jeito que você andava no Egito, não há. As vestimentas do Egito, não. O comportamento do Egito, não. Aqui é transformação, Moisés. Aqui é mudança de identidade, Moisés. Aqui é metamorfose, Moisés. Por quê? Porque para entrar em Canaã, tem que tirar as sandálias. Para entrar em Canaã, tem que mudar de vida. Para entrar em Canaã, tem que mudar de atitude. Para entrar em Canaã, tem que mudar de comportamento. Para entrar em Canaã, tem que ter uma vida de santidade. Para entrar em Canaã, tem que obedecer a Deus, obedecer aos seus líderes, obedecer à sua família, aos seus pais. Ei, para entrar em Canaã, tem que ser diferente. Moisés foi resposta de Deus para o sofrimento de um povo. Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, quero te levar, quero te enviar para libertar o meu povo do cativeiro egípcio. Mas primeiro, Deus mudou a identidade de Moisés. E o Senhor quer te enviar, jovem. Ele quer nos enviar. Mas primeiro Ele precisa que você abra o teu coração, reconheça quem é você, para que haja uma mudança, para que haja uma mudança de identidade. Moisés se sentiu indigno e incapaz diante do chamado. Você chegou aqui se sentindo indigno, incapaz, diante do chamado de Deus na tua vida. Irmã Cleícia, eu não consigo largar o pecado. Eu não consigo mudar de vida. Eu não tenho força. O chamado é muito grande para mim. Eu não tenho força. Diante da grandiosidade do chamado, Moisés disse a Deus: eu, Senhor, eu? Quem sou eu para ir ter com Faraó e libertar o teu povo? Porque quando olhamos para o nosso inimigo, achamos que ele é mais forte do que nós. Diz o pregador que um crente fraco é mais forte do que 1000 demônios. O Senhor te chamou, e aqui está o segredo. Qual é o segredo? Não é nada sobre você, Moisés. Não é nada sobre a força do seu braço. Não é nada sobre a sua capacidade intelectual. Não é nada sobre quem é você, Moisés. Não é nada sobre as suas frustrações, os seus traumas. Quantos de vocês chegaram aqui e estão lutando
sobrevivendo para ficar de pé, por causa de traumas, por causa de frustrações do passado. E você acha que não vai conseguir, por quê? Porque você está olhando para si mesmo, está olhando para a sua capacidade, para as suas frustrações, para os teus traumas. Mas o segredo, Moisés, não está em você, não está na tua capacidade. Moisés, sou eu. Quem? O grande eu sou. Quem? O eu sou o que sou. Quem? O eu serei o que serei. Quem? O Deus que criou os céus e a terra e chamou o teu pai Abraão, o teu pai Isaac, o teu pai Jacó. Esse Deus que está te habilitando, que está te dando capacidade, que está te chamando, e Ele diz: eu vou à frente, eu vou à tua frente, eu vou à tua frente. Diz Ele está queimando os carros no fogo, Ele está quebrando o arco, quebrando a arabaxera, quebrando a lança, Ele está aplanando os caminhos. Eu lutei para não pregar essa palavra. Por quê? Porque Jesus, João vai dizer assim: meu Deus, eu apanhei demais. Porque a gente apanha mesmo. Um bom pai disciplina o seu filho, mas a disciplina serve para melhorar o filho. A disciplina dada em amor, ela vem para restaurar, para nos colocar no caminho certo. E eu vim da parte de Deus para te dizer: o Senhor tem uma obra na tua vida. Os teus pecados não podem impedir o trabalhar de Deus na tua vida. As tuas frustrações não podem impedir o trabalhar de Deus na tua vida e através de você. Os teus traumas não podem impedir. Você está falando, melhor dizendo, você está vendo, ouvindo falar uma pessoa que pecou muito. Na minha adolescência, eu estava com um pé na igreja e um pé no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Aí eu adquiri, por causa do pecado, uma bactéria na cabeça. Com 15 anos de idade. Era para a morte. Mas eu agarrei a mais uma oportunidade que Deus estava me dando. O Senhor disse assim: ó, pegue essa oportunidade, te curo hoje. Quando eu cheguei no médico, e o médico falou assim: quem que matou essa bactéria? O que você tomou? Aí minha mãe falou: o meu Deus. Porque o médico olhou assim: mãe, essa menina era para estar morta. Essa bactéria nenhum medicamento mata. Ela é tirada cirurgicamente. Mas alguma coisa matou essa bactéria na cabeça da tua filha. Só que, como a gente não pode tirar essa bactéria daí, porque a cirurgia é muito invasiva e ela pode morrer, ela vai continuar sentindo essa dor de cabeça até o resto da vida dela. Eu com 15 anos de idade, era uma dor de cabeça infernal. Só que eu agarrei a oportunidade. Eu agarrei a oportunidade que os céus me deu. Eu agarrei a oportunidade. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. É culto de jovens. Aleluia, é culto com jovens. Ei, Deus
está te dando mais uma oportunidade. Agarra hoje. Vem cá, Jota, me ajuda aqui. Eu agarrei. Aí começou um processo de libertação e de arrependimento. Deixa eu falar uma coisa para você, jovem. Não há libertação se não houver arrependimento. Nós precisamos nos arrepender para sermos libertos. E eu quero chamar à frente. A igreja vai fechar os olhos. Você que está vivendo um tempo de frustração, um tempo de traumas, de dúvidas, por causa de algumas atitudes que você vivenciou no passado, ou talvez você não tenha força para mudar de vida. Eu não estou fazendo apelo, tá? Não. Eu quero chamar à frente os jovens que é corajoso, corajosa. Corajoso e corajosa. Para quê? Para reconhecer que precisa de um encontro com a glória de Deus. Porque se você continuar desse jeito, você vai sucumbir. Você vai morrer no caminho. Eu quero te chamar à frente, porque o Senhor está dando mais uma chance para nós aqui hoje. Corre, vem. Porque o inimigo da tua alma já está à porta. O inimigo da tua alma já preparou embaraços para te matar. A igreja fecha o olho. Aleluia. Porque Deus precisa tratar com alguns jovens aqui nessa noite. E não é para sua vergonha não. Não é para sua vergonha não. É porque Deus tem, aleluia, compromisso com corajosos e corajosas que queiram mudar de vida e ser transformado pelo poder da presença do Senhor. Cadê os líderes? Cadê os líderes? Peço os líderes para me ajudar. Nós vamos adorar a Deus com o nosso irmão Jota. E depois nós vamos orar. Eu sei que a hora já está avançada, mas eu não posso sair daqui sem fazer aquilo que o Senhor me ordenou a fazer. Tem mais jovens. Tem mais. O Senhor está te chamando. Por que, irmã Cleicia? Porque às vezes é só uma oportunidade. Para outras pessoas o Senhor dá outras oportunidades, mas tem pessoas aqui que o Senhor está dando só uma oportunidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando o diabo não mata, ele humilha, tá? Essa semana eu estava em casa e na rua da minha casa morava um ex-pregador. Eu falo que é ex porque está desviado. Na congregação onde eu nasci espiritualmente, lá na congregação da URB5. Pensa no jovem promissor. Quando ele pregava a palavra, não tinha ninguém igual. A unção, Vitor, era diferenciada. A eloquência, a rapidez nas palavras. Quando ele pregava, Deus visitava a igreja. Só que aí ele fez a escolha errada, casou com uma menina que não era para ele. A menina casou grávida. Eles construíram uma família, viveram alguns anos. E ele desviou do evangelho. Um tempo depois, a mulher separou dele. E ele voltou para a casa dos seus pais. Quando foi essa semana,
Pensa numa pessoa que faz de tudo, mas não prospera. Comprou um carrinho caindo aos pedaços, estava estacionado na porta da sua casa. E aí houve um alvoroço na rua. Meu esposo falou assim: o que é isso? E a gente saiu para ver. Tinha uma mulher com as pedras desse tamanho, pedra, não é aqueles paralelepípedos, sabe, bem grandão, quebrando o carro na pedra. Quem é essa doida? Todo mundo sem entender. Quem é essa doida? Quem é essa doida? A doida era uma mulher que ele tinha se envolvido. Pensa numa mulher endemoniada. Ele não era feio de aparência, não, e não é feio. Mas longe da presença do Senhor, a pessoa fica feia mesmo. Só que a mulher, meu irmão, além de ser endemoniada, não era bem não, de aparência. Os cabelos, sabe quando os demônios baixam na pessoa, que os cabelos arrepiam tudo? Aí uma vez eu ouvi essa frase e guardei, porque o diabo quando não mata, humilha. A rua inteira saiu para ver o que estava acontecendo. Você sabe quem era? Era uma mulher que ele tinha se envolvido. Ele não queria mais nada com ela e ela estava quebrando o carro dele na pedra, ameaçando a família dele. Por que eu trouxe esse testemunho? Por quê? Porque há uma escolha para a gente fazer hoje. Há uma escolha para você fazer hoje, jovem. Aleluia. Os céus, o inferno estão diante de você. Agora você tem que escolher. Escolha Deus. Escolha a presença do Senhor. Escolha os sonhos de Deus. Escolha os planos de Deus. Escolha o chamado de Deus. Escolha Deus. E você vai ver a tua história mudar. Você vai ver Deus levantar o teu ministério na terra. Deus te usar. Moisés, há um chamado, há um povo que te espera. Escolha Ele. Escolha Ele. Escolha Ele. Coloca a mão no seu coração. Deus. Os líderes começam a orar com imposição de mão. Tu conheces meu inteiro. Toca na cabeça. Ora, mande calabachurimias. E também vê toda a minha dor. Tô ansioso. Olha Deus falando com você através dessa canção. Deus. Diga a Ele. Meu coração está acelerado. Ele conhece a tua estrutura, Moisés. Ele sabe da tua incapacidade. Todo dia ele fica angustiado. Ele conhece o teu passado, que foi manchado com sangue. Deus. Mas Ele resolveu te escolher. Queira o inferno ou não, que na minha vida tu irá é cumprir. dele. Eu não consigo nem me levantar daqui ao meu Senhor. Declare isso ao Senhor. Tu disse que do outro lado eu ia cantar, mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar. Mas o Senhor está tirando as amarras. Aleluia, que te prende. Chegou a hora de avançar. Chegou a hora de andar. A tua parada não é aqui, Midian. Tem Canaã te esperando. Pra ti, vem me ajudar. Clama por Ele. Do chão vem me tirar. Eu estou desacreditado. Tem muita gente assim. Eu estou desesperado. Só sinto vontade de morrer. Mas Ele tem vida e vida e abundância pra você. Declare isso a Ele. Coloca pra fora. Eu não consigo nem. Sinto insistir, mas mesmo desse jeito Se hoje renda. eu me rendo, eu
coração está batendo forte assim. Por quê? Ainda tá dizendo que não vai conseguir. Eu sou o teu amigo, filho meu. Eu vejo Deus Tu lembra quando eu disse quebrando para Abraão: as amarras que te prendem. eu vou fazer de ti uma grande O nação. diabo tentou te paralisar. Porventura eu não vou cumprir. Há uma trama do inferno contra a tua mente. Filho meu. Tem hora que você pensa que vai avançar, Tu lembra quando mas eu aí disse vem para José: uma frustração eu e te vou te paralisa. exaltar por causa da tua Mas fé. o Senhor está dizendo hoje, Governador, porventura Ele eu está não jogando cumpri. por terra as Filho meu. amarras. Eu vejo correntes caindo no chão. Meu. A tua mente sendo cativada pelo Espírito Santo. E as tuas vontades vão mudar. Não vai mais morrer. Eu vejo, aleluia, vontade de viver. De viver as promessas de Deus. A promessa de Deus ainda está de pé. Quem pode abraçar ela? Para de reclamar e tem que Abraça me ela. adorar. Abraça ela. Em qualquer situação, na fornalha eu te coloquei. Foi para te provar. Não adianta se espelhar. O teu nariz não querer empinhar. Mas se tu ficar a reclamar, e desta prova eu vou te tirar, só vai ficar rodando no deserto reclamando. Vai reclamar. Mas se tu se levantar, desse momento eu desço aqui, no piscar de olho, o de repente vai chegar. E quem adora, 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 e Seja quem batizado, adora, seja renovado, seja batizado, seja renovado. família, e tu me adora e eu visito a tua saúde, e tu me adora e ninguém se humilha, tu me adora e eu expulso os demônios, e tu me adora e eu expulso o complexo, e tu me adora, visito, tu me adora. Força de Deus, Tu me força de adora e eu Deus, visito a tua força de família. Deus. Tu me adora e eu visito a tua saúde. E tu me adora e eu visito. Tu me adora e eu desfaço os demônios. Tu me adora e eu desfaço todo laço. Tu me adora e eu envio o céu, o céu, o céu, o céu, o céu. Mas tem que me adorar. Parar de reclamar. Só me engrandecer para a vitória aparecer. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar, no piscar de olho, o de repente vai chegar. E vai chegar, e vai chegar, e vai chegar, e vai chegar. Jesus chegou, Jesus chegou, chegou para mudar, chegou para levantar, chegou para levantar, chegou para te tocar, chegou para te honrar. Oh, aleluias. Aleluias.
Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, tua voz é segurança. É no começo, é no meio, é no fim. Tua voz é tudo. Ele está neste lugar. Eu preciso calar toda a voz que é tua. Silenciar toda